Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou Antônia Correia, eu estou ministra da palavra na área missionária Cidade de Deus, na comunidade católica Santo Expedito, do setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024, dia em que estamos celebrando a solenidade da Anunciação do Senhor, solenidade que acontece todo 25 de março, que marca a concepção virginal de Maria, porque foi o dia em que ela disse sim, não só a Deus, mas também a toda a humanidade. Solenidade que nos coloca diante do mistério pascal, contido na encarnação do próprio Deus, na pessoa de Jesus. E nesta manhã tão linda, queremos agradecer ao nosso bom Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que nos dá de todas as manhãs poder estar aqui para refletir com você a palavra de vida eterna. E como todos os dias, a liturgia nos propõe belíssimos textos, hoje ela nos presenteia com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 ao 38. Agora iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste a graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas nos leva a conhecer o caminho de Jesus na história da humanidade. Observe que, para percorrer esse caminho, Jesus teve que se fazer humano, para que pudesse trazer para dentro da história humana o projeto de salvação que Deus, o Pai, já tinha revelado lá no Antigo Testamento. Por isso, a intenção do autor, no texto de hoje, é exatamente mostrar como acontece melhor dizendo, como aconteceu a manifestação desse projeto anunciado
pelo anjo à jovem Virgem Maria e também para a humanidade inteira. O texto inicia com Deus instruindo o anjo com detalhes específicos sobre a jovem Maria. Endereço, quem ela estava noiva, enfim. E depois que Maria ouviu atentamente, ela se dispõe em fazer a vontade de Deus. Ela se dispõe a ser a arca que guardará o projeto que será revelado daqui a 9 meses, por ocasião do Natal. Porque é no nascimento do Filho de Deus que o mistério contido na encarnação do próprio Deus será revelado. E isso, amados, é motivo de grande alegria para todos nós. Como pediu o anjo Gabriel naquele momento a jovem Maria. Ele pede a Maria que se alegre porque Deus estará sempre com ela. E não existe motivo de alegria maior do que ter a certeza de que Deus estará sempre conosco. Estará sempre conosco, não é mesmo? Mesmo que nós estejamos nas piores situações da nossa vida. Mas com Deus, nós seremos fortes. Amados, às vezes Deus nos coloca diante de situações, digamos assim, por mais que sejam maravilhosas, elas nos assustam. E ficamos desesperados sem saber o que fazer, ao ponto de muitas vezes até confrontar-me, dizendo: por que, meu Deus? Por que isso? Por que aquilo? Mas a nossa fé, por mais que seja pequena, ganhamos a certeza de que nós podemos confiar. Podemos confiar naquele que nunca nos separa da gente, para podermos superarmos as nossas diversidades do dia a dia. E diante de tudo que o anjo falou a Maria, ela fica perturbada, porque não entende o significado daquelas palavras. Somente depois de o anjo pronunciar para ela: não tenhas medo, Maria, porque encontraste a graça diante de Deus, Maria começa a entender que estava ali, naquele momento, recebendo um grande chamado para uma grande missão. A missão de gerar o seu filho, o Filho de Deus, em seu ventre. Um ser 100% homem, humano e 100% divino, 100% Deus. Vejam, jamais na história humana uma mulher recebeu tamanha proposta. Jamais uma mulher recebeu tamanha graça. Por isso, amados, Maria é sim a bem-aventurada entre todas as mulheres. Porque que missão fantástica, que missão extraordinária ela recebe, hein? Porque foi dela que nasceu o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados, não foi fácil para Maria naquele momento. Assim como não será fácil para mim, para você, meu irmão, minha irmã, quando formos chamados, ou quando somos chamados dentre muitos outros para assumirmos determinada missão. Seja ela na família, seja ela na comunidade, seja ela no trabalho, enfim. Ou seja, para ir ao mundo proclamar a boa notícia. Não é fácil. Mas nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo por acharmos que somos incapazes,
ou por sermos jovens demais, ou talvez já idosos, né? Porque a graça de Deus é imensa diante da nossa pequenez. Vejam, Maria se achava pequena e fragilizada diante da grandiosa proposta recebida. Mas mesmo assim, ela aceitou, fazendo a vontade de Deus. Como rezamos na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Só que muitas vezes nós esquecemos disso e deixamos que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Que triste, né? Não devíamos esquecer disso. Mas que possamos entender que é de Maria que nasce o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo, e que o fato de ela ter concebido sem auxílio humano indica que o nascimento de Jesus é por excelência a obra milagrosa de Deus, e que Jesus veio ao mundo para iniciar uma nova história. Por isso ele é concebido de maneira tão diferente, tão espetacular, de uma maneira nova, que muitas vezes não dá para entender como humanos, só olhando pelos olhos da fé. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia!